Olá pessoal, meu nome é Jorge, sou criador do canal Leitura Orgânica e hoje a gente está aqui para falar sobre a história da leitura. Mais especificamente, a gente vai falar sobre 5 grandes marcos na história da leitura e o que a gente pode aprender, umas reflexões que a gente pode tirar dessa história. E isso é tão importante, na verdade, que os próprios historiadores definem como pré-história tudo que vem antes da escrita e da leitura. Então olha só o tamanho da importância desses acontecimentos e desses marcos que a gente vai conversar hoje. E o primeiro deles é, talvez você lembre aí das aulas de história, a escrita cuneiforme. Por que ela tem esse nome? Porque ela era talhada com objetos em formato de cunha. Então, daí escrita cuneiforme, ela é de aproximadamente 3.000 até 3.500 anos antes de Cristo. Olha só quanto tempo faz, mais de 5.000 anos. E os primeiros registros, aqui é a parte mais importante, os primeiros registros eles foram para necessidades econômicas, eram registros contábeis, era um recibo de transação. Esse exemplo aqui que aparece para vocês, inclusive, ele é o recibo da compra de um escravo. Então olha só para que era usada a escrita na sua concepção e como a necessidade econômica fez, que talvez seja uma das invenções mais importantes aí da nossa história. O segundo marco são os escribas. Talvez você já tenha ouvido falar, os escribas. A gente tem registro deles de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, então muito tempo também. E aqui a gente já tem um grande avanço, porque a escrita e a leitura já estavam sendo utilizadas pro dia a dia, não só mais para registros contábeis ou para leis, mas também pro dia a dia, para comunicações e para até armazenar e escrever essas histórias, por exemplo, dos faraós e de tudo que acontecia no dia a dia. E os escribas eram os responsáveis por isso, era quem sabia de fato ler e escrever, e eles tinham inclusive uma posição muito privilegiada ali dentro da sociedade egípcia. Os faraós, claro, eram os mais altos na hierarquia, depois os sacerdotes, e aí já tinha os escribas, que tinham essa grande responsabilidade, né? E isso no começo era tão restrito que as próprias cartas, as comunicações na época, elas sempre terminavam com algo do tipo: que você esteja bem quando ouvir isso, ou que você fique bem quando ouvir isso. Por quê? Porque eles sabiam que a carta ela seria ouvida por outro escriba iria ler para quem a carta era endereçada. Então as cartas terminavam dessa forma. E outro ponto muito interessante que mostra a importância dos escribas dentro da sociedade egípcia, a gente pode analisar muito essas questões na religião dos povos, né? E os deuses egípcios, um dos principais era o Tote, que ele era como se fosse o representante dos escribas, e mais do que isso até, né? Ele era o deus do conhecimento, mas ele era de certa forma representado também como um escriba. Então olha a importância que isso tinha dentro da sociedade egípcia, né? Terceiro grande marco foi o Código de Hammurabi. É um dos mais antigos registros da escrita para formalizar as leis. Ele foi criado por volta de 1700, 1800 a.C. e sob o domínio ali do rei Hammurabi, que unificou na época a Mesopotâmia, e ele criou essa pedra gigantesca de mais de 2 metros de altura, tinha 2,25 de altura por 1,90 de base, e ali estavam talhadas as 282 leis do código. E uma curiosidade legal é que o Código de Hammurabi, ele existe, né, até hoje. Você pode ver ele no Museu do Louvre, em Paris. Estamos chegando no final. O quarto grande marco foi a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta é de aproximadamente 200 a.C. e ela é um dos mais importantes registros históricos porque ela foi o primeiro registro multilingüe que foi encontrado. Ele foi encontrado por volta de 1800 por uma expedição napoleônica na cidade de Roseta, daí o nome é Pedra de Roseta, era uma cidade marítima. Só que depois os britânicos eles conquistaram essa Pedra de Roseta e hoje ela pode ser acessada e vista no Museu Britânico. E ela foi tão importante porque, como eu comentei, né, primeiro
registro multilingüe na história. Ela tinha 3 línguas, ela foi talhada, né, em 3 línguas diferentes, o egípcio antigo, o egípcio demótico e o grego antigo, e ela foi fundamental para se conseguir interpretar e acessar um conhecimento que até então não era acessível, porque foi a partir dela se conseguiu traduzir e se aprender muito sobre o egípcio antigo. Então ela foi fundamental nesse acesso ao conhecimento mais antigo que a gente já tinha, mas não conseguia interpretar. Pedra de Roseta é o nosso 4º grande marco. E por fim, chegamos no 5º grande marco da história da leitura, que é a prensa de Gutenberg. Aí a gente já está nos anos de 1454, quando esse inventor alemão, Gutenberg, ele criou a prensa e ele permitiu, ele impulsionou tanto qualitativamente quanto quantitativamente o acesso à leitura, aos livros e ao conhecimento. Mas aqui fica um ponto de atenção. 1454, isso é antes do descobrimento do Brasil, então olha o quanto ainda a gente teve que evoluir e teve que brigar pelo acesso ao conhecimento, mesmo já com a prensa de Gutenberg. E para quem nunca viu uma prensa funcionando, eu recomendo, procura no YouTube, prensa de Gutenberg, é muito interessante. E uma curiosidade do funcionamento dela é que ela precisava de pequenas letras de metal, tanto maiúsculas quanto minúsculas, que organizadas elas iam formando os trechos do livro que iriam para a prensa. E para se guardar essas pequenas letras, foi criado um padrão. Na caixa de cima ficavam as letras maiúsculas, na caixa de baixo as letras minúsculas. E é daí que vem as expressões uppercase e lowercase, que é o que se usa para maiúsculo e minúsculo em inglês até os dias de hoje. Então vem dessa época e de como era organizada, né, a prensa de Gutenberg. E sobre os aprendizados, reflexões que eu comentei com vocês, acho que a primeira é que ninguém nasce sabendo ler, a gente aprende a ler e desenvolve essa habilidade ao longo do tempo. Então, todos nós podemos aprender e todos nós podemos nos desenvolver nessa habilidade. E outra coisa muito importante que a gente aprende com essa história da leitura. Ela é uma história muito complexa, com mais de 5.000 anos, então é natural que a gente tenha dificuldade nesse aprendizado. O que a gente não pode é desistir e tem que sempre lembrar que todos nós podemos de fato nos desenvolver nessa habilidade. E o segundo ponto, mais uma reflexão, é que apesar de acontecimentos, de marcos como a prensa de Gutenberg, agora com a internet, nos últimos anos, a gente disseminou e democratizou muito o acesso ao conhecimento. Mas até nos dias de hoje, quanto desse acesso ele é para de fato nos ajudar a evoluir como pessoa, a refletir, a pensar, a criar um pensamento crítico, e quanto ele é só para que a gente consiga seguir regras, ter vida em sociedade, cumprir nosso trabalho. Então a gente termina com essa reflexão, espero que você tenha gostado, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você ainda não é inscrito, eu peço por favor, se inscreve, isso nos ajuda muito a continuar fazendo esse tipo de vídeo e divulgando para todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.